Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A direção do Fluminense, comandada por Renato Gaúcho, foi pega de surpresa por um impasse logístico e uma disputa política que escalou em poucos minutos. Enquanto a CBF e a Prefeitura do Rio buscavam evitar aglomerações e conflitos, nos bastidores do tricolor houve registro de reuniões tensas. Dirigentes, comissão técnica e segurança selaram, à exaustão, o adiamento. A partida, que seria válida pela 16ª rodada do Brasileirão, ficou suspensa até que as tratativas entre clube, governo e federação se estabilizem. Renato Gaúcho, que assumiu o comando em 3 de abril de 2025, foi visto explorando diferentes cenários: escalar jogadores em concentração, articulações com a prefeitura, reuniões estratégicas com a diretoria. O técnico busca manter o foco do elenco, sobretudo após a maratona de competições, com Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e a recente campanha no Mundial de Clubes. No último final de semana, os jogadores sequer deixaram o hotel, edição integral de clima, concentração e frustração. O envolvimento do meia-volante Hércules, contratado do Fortaleza no fim de 2024 por cerca de 4,6 milhões de euros, foi citado como peça central na conversa de bastidores. Jogador de marcação forte, com gol decisivo no Mundial de Clubes, ele chegou a ser escalado para o Clássico, mas seu posicionamento mostraria se o time traria a pegada guerreira que o torcedor esperava. Agora, aguarda-se sua atuação para quando a bola voltar a rolar. Enquanto isso, o goleiro Marcelo Pitaluga, recém-retornado do Liverpool e confirmado como titular até 202, tem sido figura constante nos corredores do estádio, alternando entre entrevistas e orientações. O jovem arqueiro germano-brasileiro é peça importante na retaguarda tricolor. Ele passou a última semana monitorando índices de concentração e trabalhando firme com os preparadores físicos de Renato. No campo dos números, o Fluminense aparece em 8º lugar no Brasileirão, com 20 pontos em 12 rodadas, fruto de 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A equipe soma 15 gols marcados e 14 gols sofridos, equilibra, mas busca maior consistência. A derrota recente por 2-0 para o Cruzeiro no Maracanã, na 14ª rodada, deixou resultado e atuações em xeque. O saldo de confrontos diretos é delicado, enquanto o Flu vacilou diante da Raposa, escorregou novamente. A expectativa no clássico era retomar a autoestima, provar que a equipe está pronta para brigar por Libertadores. Mas ao invés da preparação tática, o que se viu foram portas se fechando, telefonemas atravessando a noite e uma suspensão que ressoou como bomba na imprensa. Internamente, o discurso de Renato Gaúcho segue firme: foco no próximo jogo que vier, seja ele qual for. Mas a cautela é visível, nenhuma nova data foi articulada, e o clássico, principal vitrine do futebol carioca, foi substituído por incertezas. Nos bastidores, comenta-se que equipes de arbitragem e segurança exigem garantias, enquanto a prefeitura hesita por receio de protestos no entorno do estádio. As consequências para o calendário são inevitáveis. Fluminense precisa reorganizar viagens, ajustar rotinas e preservar psicológico. Amazonas e Pará aguardam datas definidas, questiona-se o impacto nas competições continentais. O planejamento de treinos e recuperação dos jogadores sofreu um baque, e Renato teve de transformar a motivação em remédio para a fúria contida. A torcida também sentiu. Nas redes sociais, ecoou um misto de revolta e apoio, cobrança por explicações mais robustas, mas também solidariedade à equipe. Clássico é clássico, dizem os torcedores, mas se ele não puder acontecer, que ao menos não seja por falha administrativa, reforça o discurso dos perfis independentes que comentam a crise. A paralisação repentina levou diretores a consultarem advogados sobre multa contratual de transmissão e direitos de TV. A Globo, emissora oficial, cobrou pressa na definição de uma nova data. O Fluminense, por sua vez, busca respaldo jurídico para proteger seus interesses. A conta pode ser alta, inclusive num contexto econômico sensível. Não só a parte técnica, mas o entorno do clube fervilha. O marketing que já planejava ações para o clássico teve que cancelar campanhas, press kits e ações com patrocinadores, reorganização custosa, mas necessária.
Renato Gaúcho, pressionado, manteve discurso equilibrado. Estamos juntos, torcedor, porém, por trás, sabe que a cobrança vai se intensificar. E o calendário segue apertado. Fluminense volta a campo na próxima rodada, dia 23, contra o Palmeiras, em casa, outra pedreira. Seria ótimo ter o clássico como trampolim psicológico, mas agora, sem esse gás, o embate contra o Verdão se torna ainda mais crucial para manter a ambição nas três frentes. Imagine as lentes penetrando os bastidores do Maracanã em total silêncio. Em cena, câmeras capturam olhares de tensão, celulares vibrando sem som, dirigentes com semblante tenso. Essa foi a atmosfera que marcou a manhã desta segunda-feira, 21 de julho de 2025, quando o clássico carioca foi oficialmente cancelado. E esse estouro nos bastidores promete reverberar muito além dos gramados. A decisão, tomada de forma repentina, pegou todos de surpresa. Fluminense e Flamengo, prestes a se enfrentar pela 16ª rodada do Brasileirão, viram o duelo mais aguardado do futebol nacional se desfazer por razões que transitam entre logística falha e disputas políticas. O vestiário tricolor foi palco de reuniões intensas envolvendo comissão técnica, diretoria, CBF e prefeitura. Era preciso reorganizar o palco, antes que o espetáculo virasse caos. A gestão de Renato Gaúcho, que assumiu o cargo em 3 de abril de 2025, foi colocada à prova. O técnico tenta manter o elenco focado, mesmo sem o clássico, em meio à maratona de competições, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Mundial de Clubes, este último ainda deixando ecos na cabeça dos jogadores, que não mais deixaram o hotel no fim de semana. Nos corredores, o nome de Hércules ganhou força. O volante contratado no fim de 2024 por cerca de 29 milhões de reais, aproximadamente 7 milhões de euros, do Fortaleza, já despontava como peça-chave da trinca de volantes de Renato. O camisa 35, que marcou golaços no Mundial de Clubes e se firmou entre os titulares, tinha tudo para brilhar no clássico. Agora, espera pela bola que não rolou. Por sua vez, Marcelo Pitaluga segue como referência na meta tricolor. O jovem goleiro germano-brasileiro, recém-retornado do Liverpool e com vínculo até 2028, chegou ao clube com a promessa de ser o novo paredão na zaga. Desde então, vem atuando com regularidade e nutrindo confiança dos preparadores e de Renato. No âmbito dos números, o Fluminense exibe desempenho razoável no Brasileirão, 9º lugar, 20 pontos em 12 rodadas, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Até aqui, soma 15 gols marcados e 14 sofridos, equilíbrio que se traduz em frieza, mas também reforça a necessidade de mais ímpeto sob pressão. O plantel tricolor ostenta uma força considerável no mercado, valor estimado em 72,65 milhões de euros, média de 28,1 anos de idade e 35 jogadores. Entre os estrangeiros, 9 atletas, com destaque ao zagueiro Juan Pablo Freitas, que desembarcou neste ano do Newell's por cerca de 20 milhões de reais e já se entendeu bem ao lado de Thiago Silva. E falando nele, Thiago Silva, com 40 anos, retorna como líder máximo. Desde sua reestreia em 7 de junho de 2025, o capitão assumiu responsabilidade e trouxe solidez à defesa. Em 8 jogos no ano, sofreu só 9 gols, mostrando disciplina tática e influência diante de adversários de topo. O ataque, por sua vez, conta com reforços como Everaldo, promessa de gol adquirida junto ao Bahia por $700 mil. Desde fevereiro, o atacante já balançou a rede e comprovou visão de jogo e raça. Agustín Canobio, uruguaio contratado por 6 milhões de euros, soma participações diretas em gols e presta serviço tático importante, especialmente no Mundial de Clubes, onde não marcou, mas mostrou inteligência. E não dá para esquecer Germán Cano, o veterano argentino, artilheiro exemplar, segue no comando ofensivo. Com 200 jogos, 106 gols e vários títulos, Libertadores, Carioca, Recopa e Mundial, Cano mantém seu faro mesmo após lesões. No Brasil, mantém o posto entre os principais goleadores da Série A. Mas, voltando ao clássico, o imbróglio escancara fragilidades institucionais. A prefeitura exigiu garantias de segurança, temendo protestos de torcidas organizadas. A arbitragem e a CBF condicionaram a confirmação à normalização do trânsito e da logística.
E o Flu, por sua vez, cobrou respaldo jurídico, sobretudo diante da Globo, frustrada com o buraco de grade para audiência e receita. Executivos do clube tentam blindar multas e buscar alternativas para a transmissão futura. No cotidiano do clube, o dia a dia mudou. Treinos ficaram suspensos, viagens reprogramadas, cronogramas de recuperação ajustados. E dentro do CT, Renato ressignificou o foco, mirando o confronto com Palmeiras, marcado para o dia 23/7, pedreira obrigatória, agora urgida por reabilitação de ponto e ânimo. O clássico sumiu, mas a pressão aumentou. Do lado da camisa tricolor, a torcida reage de forma dividida. Nas redes, uns cobram explicações claras. Não podemos ser reféns da burocracia, diz um perfil independente. Já outros se mostram compreensivos, entendendo que a prioridade é zelar pela segurança coletiva, desde que o clube não arque com os prejuízos sozinhos. O calendário treme. A reformulação atingirá a faixa tripla de competições: Copa do Brasil, Sul-Americana e Mundial. O Fluminense aguarda definição para reorganizar deslocamentos, logística de delegações e preservar o fluxo mental dos atletas. Um erro agora pode gerar efeito dominó nos meses seguintes. Marketing e patrocinadores também foram impactados. Lançamentos de produtos, ações de ativação digital, coquetéis e press-kits relacionados ao clássico foram interrompidos. A agência responsável já estuda alternativas para repor valor investido, porém, a dependência de exposição ao vivo complica a dinâmica. Renato mantém discurso austero: vamos virar a página rápido. Mas chega a admitir a frustração: o clássico era o combustível esperado para retomar a atitude competitiva. Sem ele, restou apenas a partida contra o Palmeiras para reafirmar poder. E com o Flamengo, agora, no radar da Copa do Brasil, a relação entre papéis político-desportivos volta a ferver. A confirmação de nova data é urgente. O Flu busca apoio jurídico para proteger direitos, enquanto as negociações com Prefeitura, CBF e autoridades locais seguem em andamento. E nas arquibancadas, e nos cofres, ecoa o grito por retorno e proximidade do confronto. Fala torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! No vestiário tricolor, a palavra de ordem agora é superação. A suspensão do clássico, embora represente um duro golpe para o planejamento e para o emocional do elenco, é encarada como mais um obstáculo a ser vencido em uma temporada que já se mostrou repleta de desafios e reviravoltas. Renato Gaúcho, experiente em lidar com crises, reforçou a importância de manter o foco e não deixar o grupo se abalar. A camisa do Fluminense pesa. E quem está aqui sabe disso. Precisamos estar prontos para tudo, inclusive para o imprevisto, afirmou o treinador aos jogadores durante uma reunião interna na manhã desta segunda-feira. No setor jurídico, a diretoria se mobiliza para blindar o clube contra prejuízos financeiros e garantir que qualquer decisão futura respeite o planejamento esportivo da equipe. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, se comprometeu a divulgar até quarta-feira uma nota oficial com as razões detalhadas do cancelamento, além da nova data proposta para o duelo. A pressão é grande, e as próximas 48 horas serão decisivas para definir o rumo dessa polêmica que tomou conta do noticiário esportivo. Enquanto isso, os adversários observam. Clubes que disputam posição com o Fluminense na tabela, como Atlético PR e São Paulo, já se movimentam para tirar proveito do buraco deixado na rodada. A ausência de uma partida de peso como o clássico pode mexer com o equilíbrio das próximas semanas no campeonato. Cada ponto é precioso, e o tricolor terá que correr atrás do tempo perdido sem perder a cabeça, e, sobretudo, sem perder o ritmo. Para o torcedor, fica a sensação de frustração. Muitos viajaram de outros estados, adquiriram ingressos, reservaram hotéis e criaram expectativas para viver uma tarde de emoção no Maracanã. Agora, resta apenas o silêncio da espera, o eco das arquibancadas vazias e a esperança de que o espetáculo adiado volte com ainda mais intensidade. A paixão pelo clube resiste a tudo, mas a ausência do jogo foi sentida como um soco no estômago da torcida. O departamento de futebol tenta usar a pausa forçada como combustível para melhorar.
A comissão técnica, liderada por Renato, redesenhou os treinos da semana com foco em intensidade, precisão e leitura tática. O duelo contra o Palmeiras promete ser mais do que um confronto direto, será uma prova de maturidade para o Fluminense. Se a equipe entrar em campo com a mesma sede que demonstrou no Mundial e nas fases iniciais da Sul-Americana, o torcedor pode esperar uma resposta à altura. Vale lembrar que o Fluminense ainda está vivo em todas as competições da temporada, Copa do Brasil, onde enfrentará o Atlético Goianiense nas quartas, Sul-Americana, onde tem duelo marcado contra o Independiente Del Valle, e o Brasileirão, onde segue na briga por vaga direta na Libertadores. A consistência nas próximas semanas pode consolidar o trabalho de Renato e recolocar o Flu entre os favoritos da temporada. O cancelamento do clássico, embora doloroso, pode ter sido o estupim de uma transformação interna. Entre a frustração e a reorganização, o Fluminense se vê diante de uma rara oportunidade: transformar a crise em motivação, a espera em combustível, e o silêncio em barulho dentro de campo. Para isso, será necessário não apenas reorganizar agendas, mas fortalecer o espírito coletivo que trouxe o clube até aqui. A torcida espera uma resposta à altura da grandeza do clube. O Fluminense, que brilhou no cenário internacional, que venceu os gigantes e que já provou seu valor ao mundo, precisa agora mostrar força em casa. O desafio não é pequeno, mas a história do tricolor das Laranjeiras é feita de superações. E essa pode ser mais uma página memorável a ser escrita, não nas arquibancadas, não nos bastidores, mas no campo, onde a bola, quando voltar a rolar, será símbolo de resistência, luta e paixão. Se há algo que esse episódio deixa evidente é a necessidade de organização e respeito à dimensão do espetáculo que é o futebol brasileiro. O cancelamento de um clássico com tamanha relevância deve servir como alerta às autoridades, às federações e aos clubes. O torcedor não pode ser o último a saber. E muito menos, o primeiro a sofrer. Até lá, a torcida do Fluminense seguirá firme, esperando que a justiça seja feita nos bastidores e que, quando o apito inicial finalmente soar, o tricolor entre em campo com a fúria de quem foi impedido de jogar, e a elegância de quem sabe transformar a frustração em grandeza. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.